Fala pessoal, muito boa tarde. Está começando agora o BMC Estoque, seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia, na horinha do almoço. Vamos conferir então os destaques do programa de hoje. Produção de veículos cai 24,8% no mês de outubro, o pior dos últimos 5 anos, segundo a Anfávia. A Anatel retifica valor econômico total de leilão 5G para 47,2 bilhões de reais. A Microsoft quer levar o metaverso para os escritórios. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Estoque. É isso aí, a gente começa o estoque desta tarde para a minha companheira de todos os dias, Hanna Beltrão. Boa tarde para você, Hanna. Boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, nessa segunda-feira, meio-dia, aí o horário do almoço. O pessoal está acompanhando a gente para a gente trazer os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro e é claro que podem impactar nos seus investimentos. E a gente vai falar sobre todos esses assuntos também com o Nicolas Merola, analista da Inversa, e também teremos aqueles gráficos que o Alex André sempre separa, trazendo um panorama aí sobre os principais assuntos no Brasil e no mundo. E a gente já começa então, Dani, trazendo os números aí do mercado brasileiro. Exatamente, vamos começar então pelo Ibovespa, que nesse momento está em alta de 0,20% aos 105.033 pontos. Vamos então aos papéis. A gente tem aqui misturado hoje os positivos e os negativos. Tem Cielo com mais 5,24%, tem Vale com mais 4,94%, Usiminas 4,81%, Gerdau 5,02%. CSN está com 4,71%, Gerdau Met agora com mais 4,36%, Bradespar 2,56%, Suzano Papel tem 2,37% de alta. Entre os papéis que estão em baixa, que estão caindo, tem Cyrela com menos 3,20%, tem MRV com menos 1,66%, Localiza 2,66%, BRF 1,48%, Eco Rodovias está recuando agora 2,13%. Magazine Luiza com menos 3,30%. Lojas Americanas está caindo agora menos 3,95%. O que mais que a gente tem aqui? Tem Ambev aqui no cantinho com menos 0,39%. Itaúsa também caindo 0,29%. Aqui são os números do mercado nesse momento. O dólar agora está subindo 0,60% aos R$ 5,57, Hanna. Pois é, Dani, a gente segue de olho no mercado lá fora, agora fazendo um refresh sobre como é que foi o fechamento nas bolsas lá na Ásia. Xangai fechou em alta de 0,20%, Hansen queda, na verdade, de 0,43%, e Nikkei lá no Japão fechou em queda também de 0,35%. Quando a gente vem dar uma olhada aqui nas bolsas na Europa, que estão para fechar aí, faltam alguns minutinhos, DAX na Alemanha está subindo 0,06%, FTSE no Reino Unido sobe também 0,09%, CAC na França sobe 0,28%, mas o índice Eurostoxx recua 0,02%. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o barril do petróleo, está subindo. Nesta segunda-feira, o petróleo Brent sobe 0,64% a $83 o barril, enquanto o petróleo WTI sobe 0,65% e é vendido a $81,80. A gente segue de olho no mercado internacional, falando agora sobre as falas do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, que devem movimentar os negócios hoje, já que ele deve falar daqui a pouquinho. Os investidores devem permanecer atentos aos novos sinais sobre como o Fed deve conduzir o tapering e a retirada dos estímulos da economia e uma possível alta dos juros. E quem está acompanhando todos esses detalhes por lá é a nossa correspondente nos Estados Unidos, a Giovana Locatelli. Boa tarde, Giovana. Boa tarde, Hanna, Daniel e a todos que nos acompanham. Na verdade, Jerome Powell abre um simpósio organizado e realizado pelo próprio Fed. Muito interessante, Hanna, porque é um simpósio direcionado para a educação financeira, coisa que muita gente
gente precisa, né? Não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, formando assim nações mais fortalecidas, né? É o simpósio sobre gênero e economia. Esse simpósio ele é direcionado para pesquisadores, analistas de políticas e profissionais também, professores, e deve explorar como o gênero e as oportunidades influenciam nos resultados econômicos e financeiros ao longo da vida de um indivíduo até o início da sua vida financeira, do início da sua vida financeira até a sua aposentadoria. Uma ênfase especial vai ser colocada nas estratégias baseadas nas evidências que removam as barreiras e obstáculos, principalmente agora num momento pós-pandemia que o mundo está vivendo. Entre os tópicos aí abordados durante este simpósio está o impacto histórico do gênero e da economia, educação e início de carreira, também um tema muito importante. O que mais? Família, cuidadores e progressão na carreira. E também outro ponto muito, muito especial que eu considero é riqueza e aposentadoria, Hanna. Acho que esse, né, Hanna e Daniel, é um tema muito importante. Gostei muito do início da carreira e do final da carreira, né, aposentadoria. Muito importante as pessoas terem essa visão de programação estratégica para a sua vida financeira, né? E tirar o dinheiro debaixo do colchão, aprender a investir e cuidar do seu futuro. É verdade, não? Com certeza. Falou tudo, realmente. Aliás, enquanto você estava falando, Giovana, estávamos vendo imagens aí do Jeremy Powell, imagens ao vivo desse simpósio que já está acontecendo e que a Giovana já deu um resumo de tudo que vai rolar. Giovana, e também outro assunto aqui que eu queria discutir com você, que depois do Facebook, agora é a vez da Microsoft, né? Apostar no metaverso com o Teams, né? Sua plataforma de videoconferência, mas a companhia de Bill Gates diz que isso é só o começo. Eu queria saber como é que deve funcionar isso, Giovana. É verdade, né? A gente noticiou semana passada que o Facebook já estava investindo pesado no metaverso e agora a Microsoft anunciou também já estava se organizando e se mobilizando para isso. Como eu falei logo mais cedo, para as pessoas entenderem mais ou menos o que é o metaverso, uma explicação simplificada, né, simplista, obviamente, é uma mistura dos filmes Avatar e Matrix, né, onde as pessoas vão poder se transportar virtualmente para um mundo, um ambiente virtual e ali poder trabalhar em grupos. Tanto o Facebook quanto a Microsoft estão investindo nesse ambiente de escritórios, né? Hoje a gente vive muitas empresas em sistemas híbridos de trabalho, parte das pessoas nas empresas, parte virtualmente em home office. Então, essa realmente é a tendência. Inclusive, o Facebook mudou o nome da empresa para Meta. Então, está aí a prova do que vai vir nesse futuro muito próximo, né? Inclusive, a Microsoft está desenvolvendo essa tecnologia para os usuários usarem aqueles óculos que a gente já vê, né? Inclusive, um dos óculos é do próprio Microsoft. Então, claro, a gente vai acompanhar como é que vai ser essa transformação, essa migração e, claro, daqui a pouco é a BMC News que está fazendo um jornal virtual, todo mundo se encontrando na reunião de pauta, hein? Que tal? Nossa. Mas boa ideia, hein? Seria bacana, hein? Vamos ver, né? Quem sabe isso não acontece logo, logo. Até ter você pertinho da gente, né, Vocês estavam falando de séries e filmes, né? Exatamente. Exatamente. Valeu, Giovana. Obrigado. Até mais tarde. A Giovana Locatelli, que volta mais tarde no Top News. A Aura Minerals anunciou os resultados da avaliação econômica preliminar da subsidiária Projeto de Ouro de Matupá, no município de Matupá, em Mato Grosso. Segundo a companhia, a estimativa é de que o projeto demande investimentos totais de implementação de aproximadamente 94,6 milhões de dólares, com payback de 2,1 anos. O projeto ainda deve gerar um valor presente líquido de cerca de 86 milhões, utilizando a premissa para o preço de ouro de $1,552 por onça e uma taxa de câmbio de R$ 5,143, conforme projeção de analistas.
Durante os primeiros 3 anos do projeto, a companhia antecipa que deve atingir uma produção anual de ouro média de mais de 60 mil onças e custo caixa total médio de 591,4 dólares por onça. E a Mobley abriu seu primeiro centro de distribuição no Nordeste, em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, com o objetivo de elevar as suas vendas na região. Esse é o 4º centro de distribuição da varejista de móveis. Os demais ficam em São Paulo, Minas Gerais e em Santa Catarina. A companhia também fechou parceria com 15 produtores de polos moveleiros de Pernambuco e Ceará, que vão oferecer produtos específicos para a região. E a produção de veículos caiu 24,8% no mês de outubro. É o pior outubro dos últimos 5 anos, segundo a Anfávia. Vamos conferir os detalhes na reportagem. Para a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, outubro foi o segundo pior mês do ano, com apenas 150 mil emplacamentos de veículos leves e queda de 27% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado é consequência da falta de componentes, principalmente o de semicondutores, que comprometeu a produção global e reduziu a disponibilidade de produtos no mercado. É o mesmo problema que já assusta os fabricantes há meses, mas que por enquanto parece não ter solução. Mesmo assim, houve aumento de 5,4% comparado ao mês de setembro. Com 1,62 milhão de emplacamentos nos primeiros 10 meses deste ano, o balanço ainda está 7,7% positivo frente ao acumulado do ano passado. Mas a própria Anfávia já previu anteriormente que a diferença deve diminuir cada vez mais até o fechamento de 2021 e acabar quase igual. E o Itaú informou que teve a aprovação do Banco Central para adquirir aproximadamente 11,38% do capital social total da XP. As informações com a Sami Facuri. Fala, Sami. Fala, Hanna. A aquisição das ações estava prevista em contrato celebrado no dia 11 de maio de 2017, entre as afiliadas da XP, Controle Participações e outros. Segundo o documento, a operação deve ser consumada até 2022, após a divulgação das demonstrações financeiras auditadas da XP referentes ao exercício social encerrado no dia 31 de dezembro de 2021. Para que isso ocorra, porém, são necessárias aprovações de órgãos reguladores no exterior. Hanna. Obrigada, Sami. Sami, e os contratos futuros do minério de ferro obtiveram ganhos no comércio volátil de hoje, após uma série de quedas, mas os preços de referência estão pressionados, abaixo de 100 dólares a tonelada, devido à fraca demanda chinesa e ao aumento, dos estoques da matéria-prima da siderurgia. Traz mais informações para a gente, então, Sami. Claro, Dani. O minério de ferro mais negociado em janeiro na Bolsa de Commodities de Dalian fechou em alta de 1,4%. A 89,17 dólares a tonelada, após aí uma liquidação de 7 sessões. O contrato do minério de ferro de dezembro na Bolsa de Singapura subiu 0,5% para 91,95 dólares a tonelada no início da manhã, após cair 2,2% para 89,45 dólares. Os embarques da Austrália e do Brasil caíram na semana passada com cerca de 4,5 milhões de toneladas em comparação com a semana anterior, com a base na estimativa da Navigate. O sentimento geral melhorou depois que os dados mostraram o crescimento das exportações na maior produtora de aço, a China, que desacelerou em outubro, mas superou as previsões uma vez que a demanda global melhorou, Dani. Tá certo. Valeu, Sami. Muito obrigado pela participação aqui no Estoque. É isso aí, a gente continua aqui com o nosso programa. Agora vamos ver quem que está no chat participando ao vivo do BMC Estoque. A gente já dá o nosso... Quem já deixou like. O nosso boa tarde aqui pro MPK, que já deixou Raniel e Sami. Vamos aproveitar e deixar o nosso like. Valeu, MPK. É isso aí. José Carlos também aqui, eles ainda estão falando dos filmes que eu e a Paula tava falando agora há pouco. O Helder também está por aqui, José Carlos... Arley Pires, Felipe Nicásio também, é isso aí, quem mais? A gente por aqui, né, o Lucas Socin, quem mais? Felipe de Melo,
Pablo Grilli, nomes difíceis hoje, né, gente? Importante acompanhar, deixar seu like. Quem mais está colocando por aqui? O Rodrigo Lopes falando, fala galera, Rui Rengel. Boa tarde, Rani, Daniel. Boa tarde, Rui Rengel. Boa tarde. É isso aí, olha só, tem o Paulo César também, o Eduardo Lemos também está por aqui, Helder também, eu já falei Eduardo Lemos, o Luciano também, Rodrigo Lopes. Mas esse comentário aqui tá engraçado, ó, o Claudinho Trader comentou agora há pouco, a melhor dupla, tio e tia, vocês são fantásticos. Não sei se isso é bom ou é ruim. Família, né, conectada família sempre aqui, tá certo. Vamos bloquear o Claudinho Trader, não tô brincando. Então pronto, tio e tia estão aqui trazendo informação, é isso que importa. Diego tá por aqui também, o Rodrigo Lopes falando, é bom ver a Sami na bancada, legal, é isso aí. O José Walter já deu o seu boa tarde para você, Hanna, pra Sami e para mim, olha que legal. E o boa tarde também do Israel e também do Éder. Valeu, gente. Muito obrigado aí pela participação aqui no nosso chat. Deixa aí suas mensagens, seu boa tarde, sua participação, sua crítica também pode deixar, não tem problema. Pega leve que é segunda-feira, né? Dá aquele desconto. Só porque você está participando hoje da programação inteira, né? Da programação inteira. Mas é isso, né, gente? A gente toma café e a gente vai que vai. Né, já comi meu brócolis ali, né, na hora do almoço, tô aí, com vitamina. Acho pouco. Acha pouco, vamos né, lá, Morales? Gente, se vocês também quiserem deixar a sua pergunta, pode deixar também, porque a gente vai ter entrevista agora, a gente traz aqui o Nicolas Merola, que é a analista da Inversa. Nicolas, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Stock, boa tarde para você. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Como sempre, espero poder conseguir ajudar aí todos os espectadores a sanar todas as suas dúvidas a respeito do que está acontecendo no mercado e das empresas também. Obrigado por aceitar o nosso convite, com certeza. Nicolas, vamos começar então falando que hoje, a gente até começou o jornal falando sobre isso, né? Saíram dados da Anfávia, né, mostrando que a produção de veículos em outubro que caiu 24,8%, pior resultado para o mês dos últimos 5 anos. Eu queria saber como é que você avalia o impacto da redução da produção de veículos para a Tegma, que é líder na logística de veículos novos. A gente já está vendo esses impactos, na verdade, desde o ano passado, tá? Isso daí já não é um fato novo, né? Na verdade, a gente está esperando a retomada, né? A gente está tentando conseguir enxergar quando que isso vai virar e essa produção ela vai voltar. A gente sabe que a gente ainda está com problemas no segmento automotivo especificamente de diversos lados, né? Sendo pressionado de diversos lados. A gente tem aqui, na parte do transporte especificamente, que afeta a Tegma, uma pressão no segmento de energia, ou seja, preço de combustível e para o transporte está bem complicado. Na parte da produção especificamente dos veículos, a gente tem não só o preço dos materiais básicos, que subiu bastante, e o que piora também o nível de produção, o custo dos automóveis. E por último, a gente tem também um último fator que talvez seja o primeiro que ganhou mais relevância ao longo da pandemia, que foi mais comentado, que foi a crise dos semicondutores, que apesar de ainda ter caído um pouquinho no esquecimento, ainda está acontecendo e ainda está sendo um problemão para todas as indústrias, mas principalmente a indústria automotiva, tá? Então, consequentemente, a Tegma, nesse último trimestre, o resultado referente ao terceiro trimestre, né, o resultado referente a essa primeira parte do segundo semestre, ele não foi muito bom. A gente teve uma queda de 30% no segmento de uma forma geral, e, consequentemente, o resultado da Tegma também caiu nessa mesma proporção, até porque a Tegma já, como você bem disse, é uma líder, já tem uma estrutura bem estabilizada, então ela cresce conforme o segmento cresce também, tá? Então ela é bem dependente disso. Continua sendo uma empresa muito interessante, super lucrativa, que tem boas margens, tem um bom modelo de negócio, mas está passando por um momento de dificuldade no seu próprio setor, não é nada intrínseco da própria empresa, tá bom?
E, Nicolás, ainda falando sobre Tegma, ela já divulgou, né, o resultado do terceiro trimestre. Como é que você avalia os números da empresa em relação à questão do desabastecimento, né, de semicondutores que afetou esse resultado, na sua opinião? E quando é que vocês esperam que a Tegma mostre uma reação também? Tá, vamos lá. Como você bem disse, afetou sim, tá? Trazendo um pouquinho mais de número aqui. O resultado, que foi o faturamento, né? A gente está falando aqui de receita, caiu 20% em relação ao terceiro trimestre de 20. Ou seja, do ano passado para cá, caiu 30%. Isso porque o quê? O setor, de uma forma geral, ou seja, o volume de veículos transportados também caiu 30%. Tá? Então a gente tem essa dificuldade. Agora, a gente está enxergando, eu consigo enxergar uma melhoria nesse setor especificamente, mas para meados do ano que vem, uma pequena melhora. Eu acho que ainda tem bastante coisa a ser para acontecer para o segmento melhor conseguir rampar, né, para ele conseguir melhorar de forma expressiva. Pode ser que tenha alguns trimestres um pouco melhores, talvez agora no quarto trimestre mesmo já tenha uma melhoria em relação a esse divulgado agora, o terceiro, mas assim, uma melhoria substancial só para o fim do ano que vem, segundo semestre do ano que vem, que provavelmente isso vai acontecer. Até porque, aparentemente, essa crise dos condutores, né, semicondutores que você comentou, ela ainda está bem longe de terminar. Aparentemente, o que tudo indica, pelo menos, ainda esse ano isso não vai sanar e o segmento, de uma forma geral, ele é super dependente disso. Tá? Agora, o Nicolás, uma empresa que vocês acompanham e que está inserida em um setor muito afetado pelo cenário macro é a construtora Tenda, né? O lucro da empresa caiu mais de 90% no terceiro trimestre. Eu queria saber como é que vocês avaliam os resultados da Tenda e qual que é o impacto da alta dos juros e da Selic para a empresa e para o setor de construção civil. Tá. Olha, apesar dessa queda no lucro especificamente, tá? Eu de uma forma geral até que me surpreendi positivamente, apesar do resultado não ser bom, né? Como você bem disse, a gente gosta mesmo de ver resultado na última linha, a gente gosta de ver lucro, mas a Tenda está passando por um processo que é um pouco diferenciado das outras empresas de construção civil. Ela está com um projeto que é muito inovador, né? E esse projeto inovador é o quê? É um novo tipo de construção que ela está tentando implementar e disseminar aqui no Brasil, que ainda não é feito por nenhuma outra empresa listada, tá? E nenhuma outra empresa, acredito que não listada também em grande escala, que é o modelo de construção off-site. Ou seja, você, em vez de construir em loco, no local que o empreendimento vai ficar, ele constrói numa fábrica, leva as peças pré-moldadas e só faz a finalização lá. E esse projeto, ele já é um pouco antigo da companhia, ele nasceu quando o novo CEO entrou na companhia, isso já tem alguns anos, e vem crescendo ao longo do tempo, e agora está atingindo fases um pouco mais maduras, e, consequentemente, isso acarreta em custos maiores para a companhia. Se eu não me engano, o impacto nesse trimestre, eu estou tirando esses números todos de cabeça, então eu posso falhar nos detalhes, mas se eu não me engano, o impacto nesse trimestre na geração de caixa tenha sido aproximadamente 17 milhões. Tá? E aí, por isso, fez com que o lucro achatasse tanto lá no final. Tá? Mas o projeto ele tá conseguindo avançar, o que é importante para a tese de Tenda. Eu acho que hoje em dia, se você gosta do segmento de construção civil e você está investido em Tenda, não tem como você ignorar muito esse projeto, porque ele está começando a ficar grande em relação ao resultado. Ele não era tão grande, principalmente porque os resultados estavam muito fortes, né? Agora que o resultado diminuiu um pouquinho, né, o lucro diminuiu um pouquinho por conta de todas essas pressões que você mesmo comentou e que eu vou comentar um pouco mais à frente, esse projeto começou a ganhar um pouco mais de relevância no próprio resultado, tá bom? Ainda não está gerando receita, né, ainda não está gerando lucro, está gerando prejuízo, mas, na minha opinião, tem um baita potencial pela frente essa iniciativa, né, uma coisa mais inovadora, mais disruptiva. Mas a gente tem, em conjunto, né, o próprio setor de construção civil, que começa a fazer suas movimentações independente da própria Tenda. Né? A própria Tenda ela tem lá o seu projeto, que vai passar por todos os ciclos da própria construção civil e da economia. Mas a gente não pode ignorar que o próprio setor da construção civil está começando a ficar um pouco mais pressionado por essa questão da taxa de juros. Na minha opinião, a Tenda
por esse tema em específico, ele sofre muito menos, né? A gente está falando aqui de empreendimentos que são de baixa renda e que são financiados quase que única e exclusivamente pelo programa Minha Casa Minha Vida. Então, esses daí têm um impacto um pouco bem menor ou quase nulo desse aumento da taxa de juros de longo prazo que a gente vê no mercado aqui. Mas, de qualquer forma, a gente não pode ignorar o fato de que as pessoas acabam ficando desincentivadas a consumir em momentos como esse, porque não só... pode ser que o seu financiamento não tenha aumentado substancialmente, pode ser que a parcela para comprar a casa tenha ficado tão alto substancialmente ou em relação às taxas praticadas antigamente, mas todo o resto está ficando, né? Então a gente tem aqui pressão no combustível, como a gente vem falando, na comida, no supermercado pesa, então todos os outros fatores estão pesando, e aí acabam comendo um pouco dessa fatia que você tem disponível ali para poder pagar o seu financiamento, tá? Mas assim, a empresa, de uma forma geral, ela tem um projeto, tem uma visão de longo prazo que eu acredito que pode sim, e tem grande possibilidade de dar certo. Eu gosto muito da gestão que está lá, principalmente. Eu acho que financeiramente eles estão sendo muito diligentes. A empresa, mesmo diminuindo o seu lucro, tendo que tomar cuidado para que esse novo projeto não impacte mais significativamente, ela ainda continua uma empresa sem dívida, tá? Com um ótimo desempenho, com um ótimo futuro, na minha opinião. E você acredita que esse é um bom momento para investir em empresas de construção e incorporação para tentar pegar essas precificações mais atrativas e seguras, né, desses ativos, esperando por uma retomada do setor? No momento, construção é uma oportunidade ou é uma cilada? Tá, vamos lá. Aí vai depender do horizonte de investimento, na minha opinião. Para o curto prazo, eu acho bem difícil que essas empresas reajam, assim, pelo menos que consigam recobrar tudo que elas vêm perdendo ao longo desse ano, principalmente do ano passado. Mas eu acredito que pode chegar podemos estar perto de chegar talvez no topo do ciclo de aumento de juros, e aí, consequentemente, a gente começa a ter um pouco mais de conforto para olhar para essas empresas com mais carinho, pensando no médio e no curto prazo. No longuíssimo prazo, se você é investidor de longuíssimo prazo, gosta de fazer aquele buy and hold clássico e não olhar mais, talvez seja não é um setor a se desistir. Ele é cíclico, você tem que ter ciência disso quando você está investindo. Os ciclos do mercado financeiro acontecem e os ciclos do mercado imobiliário também acontecem, e às vezes eles coincidem, às vezes não. Tá? Então, nessa vez, o ciclo do mercado financeiro está coincidindo com o ciclo imobiliário, então os dois estão sofrendo em conjunto, tá bom? Legal. Agora, Nicolas, eu queria falar um pouco com você sobre o setor bancário, né? O Banco ABC divulgou o resultado do terceiro TRI com lucro líquido aí de 151 milhões de reais, alta de 106% na comparação com o ano passado. Queria saber como que você avalia esse resultado e quais as perspectivas para o banco. Tá. Também um resultado que eu gostei, tá? Não foi surpreendente. Eu acho que o holofote, né, para os bancos em si, ficaram nos resultados de Bradesco e Itaú, que são os grandes bancos aí. Esses sim ganharam um pouco mais de atenção. E o Banco ABC, como sempre, por ser uma empresa, um banco um pouco menor, né, um pouco mais... Ele está tentando ainda crescer no varejo, diversificar um pouco mais o seu portfólio de crédito. Ele ainda está bastante concentrado, majoritariamente, no segmento corporativo, em crédito para médias empresas, né? Mas o resultado, de uma forma geral, na minha opinião, foi bom. Ele conseguiu manter o que foi o grande dilema para os grandes bancos, que foram alguns dados que eu vou até comentar aqui especificamente. Tem um dado que foi bem comentado nesses resultados de forma geral, que foi o índice de cobertura, né? Porque os bancos, os grandes bancos, e aí eles conseguiram manter ainda a sua distribuição de lucro, o seu reporte de lucros tão alto quanto eles divulgavam historicamente, e em linha com as expectativas, mas eles acabaram frustrando um pouquinho na qualidade desses números, né, nos números ali mais qualitativos. E um desses números que o mercado olhou bastante é esse índice de cobertura, ou seja, o quanto que ele tem de reservas para inadimplências, né,
em relação ali ao total de crédito que ele tem, que ele oferece, né? E esse percentual, ele tinha subido muito durante a pandemia, tá? Porque os bancos começaram a ser bem cautelosos, com medo de um aumento de inadimplência, né, com medo que a pandemia causasse um impacto nas empresas, que elas não conseguissem cumprir com as suas obrigações de crédito. Então, eles se resguardaram lá atrás, aumentaram esse índice de cobertura, mantiveram isso durante o ano de 2020 e o início de 2021, primeiro semestre todo, e agora eles estão começando a se sentir um pouco mais confortáveis de reverter isso. Alguns bancos reverteram isso de forma mais brusca, outros de forma menos brusca. O Banco ABC ele optou de ficar no meio do caminho, até porque a estrutura de crédito dele, ele tem uma estrutura de crédito de menor risco, né? Ou melhor, de risco médio, né? Porque apesar de serem quase que majoritariamente empresas, são empresas de médio porte. Eles não têm aqui uma participação em empresas em crédito para empresas tão grandes quanto os bancões fazem. Então, por isso, eu acho que foi interessante. Eles aumentaram o lucro, né? Conseguiram aumentar a lucratividade também e, consequentemente, conseguiram ainda manter a sua estrutura de crédito devidamente protegida, tá? Dado aos outros bancos. Se vocês quiserem, eu posso, inclusive, comentar também Itaú e Bradesco, que a gente também está cobrindo bastante aqui, e que ficaram aí também mais nos holofotes em relação a esses números. Pois é, e já ia até perguntar para você em relação a isso, né? Porque os dois bancos, né, tanto Itaú quanto Bradesco, também já divulgaram, né, os seus resultados do terceiro trimestre. Os dois bancões tiveram, né, um lucro líquido com valores bem próximos a 6 bilhões e 800 milhões de reais, uma alta de 34% na comparação anual. Com números tão parecidos, né? Qual escolheu, Itaú ou Bradesco? É um bom momento também para comprar ações desses bancos? Bancos em geral também? Eu gosto da tese de bancos, principalmente na precificação atual. Na verdade, eu vou sendo sincero e abrangendo um pouco mais, né, a Bolsa de uma forma geral. Acho que a Bolsa de uma forma geral está começando a entrar em precificações interessantes, a depender da empresa que você está escolhendo ali. Então, a gente foi e continua sendo muito cauteloso na parte de alocação de capital. Tá? Desde lá dos 130 mil pontos a gente vinha nas principais séries. Na minha carteira, por exemplo, a gente tinha mais de 50% de caixa, e nesse momento eu estou começando a olhar as oportunidades com um pouco mais de carinho. Ainda não aumentei percentual de exposição em bolsa, mas já estou olhando números mais animadores. E aí, o banco especificamente, eu acho que é um segmento interessante. Ele consegue navegar muito bem em momentos de taxa de juros mais altas, conseguem, eventualmente, oferecer o que os bancos digitais não conseguem, que é uma estrutura de crédito consolidada, ou seja, tem uma carteira de crédito já montada, né? Conseguem oferecer crédito, que é o principal, que vai ser, na minha opinião, a principal fonte de renda aí por bastante tempo, vai começar a ganhar cada vez mais relevância nos grandes bancos. Então, eu gosto sim do segmento de uma forma geral. Agora, o meu favorito continua sendo o Bradesco, tá? A gente já vem falando isso há bastante tempo aqui, desde que Itaú, a gente estava posicionado em Itaú até ele fazer aquela cisão com a XP, aquele processo ali de cisão, a gente via uma oportunidade, uma pequena ineficiência que o mercado estava tentando capturar ali, a gente foi junto com o mercado e conseguiu capturar também, mas logo depois a gente fez uma mudança para o Bradesco, porque o Bradesco ele possui uma situação um pouco melhor, e esse resultado foi realmente quando essa nossa percepção se tornou concreta, né? Era antes uma desconfiança e agora ela se tornou em números, eventualmente, né? O que aconteceu foi justamente o que eu estava comentando um pouco antes, com que o Banco ABC foi bem, né? Foi a questão da cobertura. O Itaú, ele veio primeiro ao mercado, o resultado dele saiu primeiro, ele conseguiu entregar os 6 bilhões de reais, que era o lucro ali esperado pelo mercado para o banco. Ele entregou esse lucro, tudo bem, as pessoas aceitaram esse lucro, mas depois, olhando na vírgula, eles viram que algumas coisas tiveram que ser sacrificadas para que esse lucro fosse entregue. E o que foi sacrificado foi o quê? Foi a qualidade do crédito lá dentro, essa questão da cobertura, o conservadorismo do crédito lá dentro.
Mas até então, até que os números tivessem sido divulgados, isso não era um problema muito grande. O que o mercado estava entendendo era que o quê? Que eles estão revertendo as provisões feitas lá atrás, ou seja, essas reservas que eles tinham feito, eles estavam revertendo porque o risco de crédito tinha diminuído substancialmente. Mas quando foi no call ou na teleconferência, né, do próprio Itaú, o próprio CEO falou que vão ter desafios muito grandes durante o ano de 2022 e que o ano 2022 tende a ser um ano desafiador para o crédito. E aí o mercado começou a olhar para o resultado e falar, poxa, vocês diminuíram o nível de o conservadorismo no crédito de vocês e ao mesmo tempo estão falando que 2022 vai ser um ano desafiador. Essa contradição talvez tenha feito com que todas as ações do setor bancário tenham caído porque ficaram receosos que todos os outros bancos apresentassem resultados similares. Logo depois veio o Bradesco e apresentou um resultado um pouco melhor, né, em termos nessa questão, com um resultado também de 6 bilhões aproximadamente. Estou falando, como eu disse, estou tirando esses números um pouco de cabeça, então não sei na vírgula, mas bem próximo de 6 bilhões, que era o mesmo de Itaú, e só que com a estrutura de crédito um pouco mais conservadora, mais sólida, mais estruturada, e isso agradou, fez com que as ações voltassem rapidamente. Então aqueles 6% que eles, aproximadamente 6% caíram no dia que Itaú caiu também, eles conseguiram, Bradesco conseguiu se recuperar e hoje em dia já está num patamar um pouco mais alto. Mas mesmo assim não impede, bancos continuam sofrendo, estão num nível de preço-lucro aí que historicamente a gente viu talvez só durante, crises passadas, talvez em 2016, talvez 2015, 2016. Olha, tem que até verificar, a gente está negociando aí próximo de 7 vezes, o que é historicamente bem baixo, os grandes bancos aí negociam a 12 vezes. Então, como eu disse, tem que ter conservadorismo, porque indicador não quer dizer nada sozinho, você tem que ser conservador ainda, o cenário local está bem complicado e a gente sabe que pressões políticas afetam muito os bancos especificamente. Então, por conta disso, a gente ainda tem uma posição conservadora, mas a gente já está, pouco a pouco, ali restabelecendo a posição, pelo menos na minha carteira que eu tenho aqui na Inversa. Ô, Nicolas, deixa eu aproveitar, vou até te provocar um pouquinho com relação até essa questão ainda. Saiu aí o resultado que dos 3 maiores bancos privados do Brasil, né, eles superaram as previsões dos analistas, né? Acabou sendo aí, totalizando mais de 17 bilhões de reais, aí com uma alta aí de 28,5%. Mesmo assim, você acha que existe uma crise por trás? Olha, a crise não está no próprio banco, tá? Na minha opinião. Uhum. A crise ela não está nas instituições no banco, ela está no cenário. Não é à toa que a Bolsa, de uma forma geral, saiu de 130 mil pontos para 100 mil pontos. Tá? Então, a crise, entre aspas, né, que a gente está passando no nosso cenário local. O setor, de uma forma geral, ele tá passando por essa reestruturação de crédito, né? Está conseguindo restabelecer a sua provisão, né? Ou seja, a sua cobertura de crédito, a sua cobertura para inadimplência a patamares pré-pandemia. É isso que eles querem chegar e conseguir entender o que é esse novo normal. Alguns bancos foram mais agressivos e agradaram menos o mercado, e outros bancos foram menos agressivos e agradaram mais o mercado. Então, só essa mudança. Todos eles continuam super saudáveis, na minha opinião, com uma baita lucratividade. O ROI do Itaú foi a 19%, ROI do Bradesco foi a 18%, se eu não me engano. Então, ótimas lucratividades, continuam boas empresas, negociadas a preços bem baixos, na minha opinião. Só que tudo no mercado a gente tem 2 coisas, a gente tem o preço, o momento e o preço, né? Se o preço estiver interessante e o momento não estiver interessante, às vezes não adianta, né? Então é muito importante olhar para as 2 coisas simultaneamente, tá bom? Uhum. Boa. E, Nicolas, hoje saiu mais um boletim Focus, né, aumentando a projeção para a inflação. Como é que o cenário macro influencia na estratégia de investimentos de vocês? Quais também seriam os setores ou empresas, né, que devem se destacar apesar desse cenário? Tá. Então, aqui na nossa dia a dia, no nosso dia
dia a gente discute bastante a questão macroeconômica, que a gente acredita que seja muito importante por diversos fatores, mas primariamente porque é o que o mercado está olhando nesse momento. Tá? Não tem pouco tempo que o mercado virou 100% macroeconômico. Então, não importa o seu fundamento seu fundamento de empresa, você pode ter a empresa mais fundamentada do mercado, mais bem consolidada, mais estruturada, mas se o cenário macroeconômico está correndo contra você, contra a sua empresa, contra o seu setor de uma forma geral, não, às vezes não tem o que se fazer. Tá? Então, por conta disso, a gente dá muita ênfase aqui em análises macroeconômicas, inclusive o nosso estrategista-chefe, ele, sua carreira toda é pautada em aspectos como esses, e a gente consegue, por conta disso, discutir bastante essa parte. Na minha opinião, você perguntou a importância, né? A importância é gigantesca. Eu gosto, historicamente falando, desde o início, eu venho aqui sempre olhando, gosto de fazer análises top-down, ou seja, você olha o cenário macroeconômico, tenta entender quais são as variáveis que estão afetando a economia, para depois você tentar tirar das empresas os melhores setores e as melhores empresas que conseguem navegar nesse cenário. Muitos outros investidores, analistas, gostam de fazer aquela estratégia que se chama bottom-up. Você olha ali para a empresa e você continua olhando para a empresa, está tudo bem com a empresa, ela continua sólida. É o que a gente está fazendo aqui, que a gente acabou discutindo um pouco com Tegma, com bancos, que apesar de estarem sofrendo bastante, suas ações estarem sofrendo bastante, a gente vê fundamentos. Tá? Essa daí seria a análise bottom-up, ou seja, a gente olha a empresa para depois olhar a inserção dela no cenário. Aí agora vamos falar de cenário. O que a gente acha que consegue navegar bem nessa tempestade aí? Eu acho que daqui para frente a gente vai conseguir navegar bem com seguradoras, a gente vai conseguir navegar bem com bancos, a gente vai conseguir navegar bem com exportadoras, principalmente. Eu ainda não me senti à vontade, a gente vem falando de exportadoras aqui desde talvez setembro do ano passado, e a gente vem investindo nelas, e mesmo com a queda recente, né, vocês falaram aí bastante um pouco antes de eu ser apresentado do preço das commodities, como é que elas estavam se comportando, vocês sempre atualizam o pessoal sobre isso, que é muito importante para poder entender o segmento de uma forma geral. Mas mesmo com essa queda do preço das commodities, eu acho que é um segmento que está muito lucrativo, tem ótimas distribuições de dividendos, tem potenciais de distribuições muito grandes ainda para frente, e ainda tem muitas oportunidades, são talvez as oportunidades mais óbvias que a gente tenha na Bolsa. Tá? A gente tem outras oportunidades sim, coisas mais sutis que podem ser capturadas, mas aí a percepção de mercado fica um pouco mais difícil, né? E consequentemente a reação na hora da virada também é um pouco mais difícil, tá bom? Então por isso que eu acho que se eu tivesse que cravar 3 setores, seriam esses daí. Legal. E quais ativos que você acha que se destacam nesse momento? Bom, vou falar de um de cada, pode ser? A gente falou de Bradesco, pode, setor bancário. Eu já falei bastante de Bradesco dentro do setor bancário. Da última vez que eu vim, que eu participei aqui do BMC, eu tinha comentado bastante de Suzano, e continua sendo um case que fundamentalmente faz todo sentido. Mas nesse momento eu estou mais posicionado em Vale. Tá? Apesar de todas as dificuldades que o minério de ferro está passando, né, as pressões políticas, assim, por assim dizer, da China, né, o consumo está reduzido, né, algumas restrições que aconteceram ali por interesses, na minha opinião, político, fizeram com que esse consumo fosse reduzido. Mas eu ainda continuo gostando da empresa. Para mim, ela está negociando a uma precificação de minério de ferro bem abaixo do que ele está nesse momento, né? Vocês comentaram antes de começar que ele está negociando aí perto dos $91, $90, 89. Nos meus modelos aqui, ele está sendo negociado lá para casa dos 80. Tá? Então, o mercado já está colocando no preço uma queda maior. E se ela eventualmente não acontecer, a gente tem aí uma recomposição a ser feita de preço. Tá? Mas eu vou
me ater a essa empresa. Não é uma empresa para qualquer um, tá? Porque, como qualquer outro setor cíclico, sofre bastante na alta e na baixa também. Então, a baixa está sendo bem forte, a queda está sendo bem forte, desde lá dos R$120 aproximadamente, mas a alta também foi bem forte. E eu já comentei desses dois, acho que uma empresa de seguros, que eu tinha comentado que seguradores seria uma boa, eu gosto de Porto Seguro, tá? Historicamente é uma empresa bem sólida, que está conseguindo manter... Só que agora tudo vai depender agora dos resultados, né? Então vamos ficar atentos aí para os resultados para eu poder conseguir dar um pouco mais de cor do que está acontecendo, porque eu acho que esse resultado vai ser bem importante para a gente entender a retomada do segmento de seguros de automóveis, né? A gente sabe que o segmento de automóveis, a gente comentou no início, está sofrendo de uma forma geral, mas o seguro para esse setor, né, o seguro automotivo, talvez não esteja sofrendo tanto quanto a produção de automóveis especificamente. Então, estou aguardando para ver esses resultados, mas é uma empresa que eu também gosto, que tem sólidos fundamentos, tem uma governança excelente. Então, fica esses três nomes no ar. Legal. Ô Nicolas, para terminar então, você deu uma pincelada, mas eu queria só perguntar para você que o preço do minério de ferro, ele segue abaixo de $100, né, no Porto Chinês. Eu queria saber então como é que você faz a sua avaliação do cenário atual do minério de ferro. Tá. Bom, na minha opinião, um preço como ele estava sendo negociado, lá na casa de $200 por tonelada, ele estava... era iminente que uma hora ou outra ele ia cair, porque ele ali ficava quase que impraticável para o mercado continuar consumindo no volume que ele estava sendo consumido. Eu acho que o fato dele ter subido tanto foi único e exclusivamente pela quebra da cadeia produtiva de uma forma geral. A pandemia fez um estrago bem grande nesse quesito, né, nas cadeias de produção. A gente vê ainda, por exemplo, o frete ele deu uma forte alta, e isso fez com que o preço de todos os produtos, de uma forma geral, aumentasse. Tá? Agora, o frete já está começando a recompor preço também, isso está começando a impactar um pouco mais o consumo das commodities, mas ainda está uma situação bem complicada. Tá? Mas o que eu estava comentando, lá atrás, acho que o preço de $200 por tonelada era praticamente impraticável. A gente volta aqui para $100, vamos dividir isso por 2 para poder comentar. $100 ainda é um patamar historicamente alto, tá? O minério de ferro ele ficava ali negociando antes, no pré-pandemia, na casa dos $60, $70 por tonelada. Mas eu ainda entendo que o apetite por minério está muito maior do que era no pré-pandemia. Tá? A gente tem vetores aqui que fazem com que o consumo seja duplamente interessante. Tá? Principalmente, quando a gente fala de minério de ferro, a gente não tem como falar de China. Né? E como a gente não tem como falar de China, porque ela consome uma fatia tão grande do minério de ferro no mundo, que ela consegue praticamente ditar o preço. E foi o que aconteceu. Foi ela que determinou o momento em que aqueles de $200 por tonelada já não era mais interessantes para ela. E ela, quase que de forma forçada, reduziu ali a sua produção, né, dentro das siderúrgicas, consequentemente diminuiu a demanda pelo material base, e aí começou a consumir estoques, para poder fazer pressão de preço, né? E também por outros motivos, N motivos. A gente tem aqui jogos de inverno, tem outros fatores políticos que impactaram. Agora, chega uma hora que esse consumo de estoque ele começa a começar a não se tornar sustentável, né? Você não pode ficar com um estoque tão grande, tão baixo assim. Né? E aí uma forma que a gente viu, e esse dado saiu até nesse final de semana, que foi a balança comercial chinesa. Né? Eles exportaram mais do que eles nunca tinham exportado e eles importaram muito menos do que eles nunca tinham importado. Ou seja, a balança comercial, que é a diferença entre exportações e importações, atingiu níveis recordes, o que dá um indicativo de que isso realmente estava acontecendo, né? Essa movimentação estava acontecendo. Então, eu acho que
É muito complicado falar de preço de commodity, né? Preço de commodity, quem determina é o mercado. Quem sou eu aqui para cravar na unha? Mas eu acho que mais do que o praticado pré-pandemia faz sentido e menos do que praticado lá atrás, no pico da pandemia, também faz sentido. Então, eu estava ali, alguns meses atrás, eu estava falando algo como 130, como um ponto entre 100 e 130, como um ponto interessante para mim. Agora, vamos ceder um pouco para o mercado, já que ele vem caindo, então vamos colocar alguma coisa entre 90 e 110, eu ainda acho super interessante, a Vale continua super lucrativa, tem um baita potencial de distribuição de dividendos, tá bom? Tá certo, então. Nicolas, gostaria de agradecer, então, a sua participação aqui no BMC Stock. Eu queria que você deixasse seu recado final aí pra gente. Perfeito. Eu que tenho a agradecer. Fico à disposição sempre que precisarem de uma ajuda para poder esclarecer aí os resultados, as empresas, o cenário. Fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Agradeço a atenção, agradeço o convite. Valeu, um abraço para você, Nicolas. Até a próxima. Até. É isso aí. A gente conversou aí com o Nicolas Merola, ele é analista da Inversa. E antes de chamar a Hanna Beltrão, só dar uma informação que o presidente Jair Bolsonaro, ele defendeu nesta segunda-feira fatiar a Petrobras para então privatizar a empresa e classificou de absurdo os valores pagos pela companhia a título de dividendo aos seus acionistas, inclusive a União, que é a maior detentora de ações da petroleira. Em entrevista a uma rádio de Curitiba, Bolsonaro voltou a responsabilizar o ICMS cobrado pelos estados pela alta dos preços dos combustíveis, mas reconheceu que o preço cobrado pela Petrobras nas refinarias, que tem sido alvo de constantes reajustes, também desempenha um papel na elevação. Bolsonaro também voltou a falar na possibilidade de privatizar a Petrobras e dessa vez disse que o ideal seria fatiar a petroleira para então vendê-la a várias empresas privadas. Na semana passada, a Petrobras informou em fato relevante ao mercado que questionou o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Economia e que foi informada por ambas as pastas que não existem estudos em andamento que visem a privatização da petroleira, apesar das constantes declarações recentes de Bolsonaro nesse sentido. O presidente chegou até mesmo a afirmar que havia pedido ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que colocasse a privatização da petroleira no radar. A informação está no nosso portal bmcnews.com.br. Vamos ver então como é que estão os números nesse momento, antes da gente chamar o Alex, né, Hanna? Vamos lá, dar uma olhada como é que está o cenário aqui no nosso país. O Ibovespa, olha só, a gente consegue ver que ele sobe aí 0,10%, tá tímido ainda o índice. Durante toda a manhã a gente acompanhou aí, ficou caindo 0,22%, 0,29% e agora ele está subindo aí lentamente. E ele tinha recuperado, inclusive, os 105 mil pontos e agora ele caiu de novo, está agora aos 104.908 pontos. Ele que abriu aos 104.824 pontos, né, renovou essa máxima de 105.678 pontos. Agora ele caiu, então, desses 105 mil e opera nesses 104 mil pontos. Já aqui no nosso mapa de calor, o destaque para a maior queda, né, está aqui com a EZTEC, que está caindo 3,67%. Em seguida, tem Magazine Luiza, do setor de varejo, caindo 3,46%. Lojas Renner também figurando esse setor, caindo 2,18%. Em seguida tem GetNet, Get11, recuando 2,16%. JBS caindo também mais de 2%. E Dux, representando o setor de educação, recuando 1,20%. Depois tem VEG caindo 1,14%. BBDC3, 0,29%. Sambi11, né, Santander, caindo 0,20%. Grupo Cosan e Itaú também aparece entre as maiores. O Grupo Cosan não, Siderurgia Nacional, recuando aí pouco mais de 0,24%. Já entre as maiores altas tem Cielo disparando aqui com mais de 121 milhões, né, o volume de negociações, agora subindo 4,80%, depois tem PetroRio subindo 1,02%, Marfrig aqui subindo também 0,76%,
Depois tem Klabin, que sobe 0,18%. Natura também aparece por aqui, 0,18% de alta. E Bradesco, né, separado aí dos outros bancos que estão caindo, Bradesco está subindo aí ligeiramente, 0,03%. A gente vai acompanhando aí para ver se Bradesco não vira também para uma queda. E antes da gente chamar o Alex, vamos só dar uma passadinha rapidinha aí pelo dólar para a gente ver como é que tá. Nesse momento, o dólar está subindo 0,17% a R$ 5,55. Bom, e agora então é hora de chamar o Alex, né, Dani, que já está microfonadíssimo aqui no estúdio. Cadê o Alex aqui para a gente dividir tela com ele? Olha só ele aí. Boa tarde para você, Alex, nessa segundona. Vamos então trazer os gráficos aí que a gente fala aí, faz chamada dos gráficos, fala no comecinho do estoque e o pessoal fica então numa expectativa para saber sobre o que a gente vai falar hoje então, Alex. Legal, Hanna, muito boa tarde, Daniel, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Estoque de hoje. Não tem nenhuma grande novidade, né? A gente sempre comenta os 10 gráficos como a Hanna chamou aqui, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito, né, do PMI, né? Ou seja, vários gráficos falando sobre o PMI, que é o principal indicador, né, o termômetro da economia mundial, né, global, e também alguns gráficos que colaboram ainda sobre a relação de lucro nos Estados Unidos, como deve afetar a Bolsa aqui no Brasil e o resto do mundo. Tá? Os Estados Unidos que é um grande balizador, né, de resultados corporativos que sim vem sendo muito bem recebidos por lá. Tá? Primeiro gráfico, antes de mais nada, para quem acompanhou o BMC Stock de semana passada, sabe um pouquinho do que eu estou falando desse gráfico aqui. Tá? Esse gráfico, semana passada eu falei sobre as ações da Tesla, né? E principalmente sobre as opções de Tesla. A maior parte dos investidores estão comprados em calls, ou seja, opções de compra de Tesla. A maior parte está falando mais de 80%, quando a gente pega aqui o volume negociado de opções da Tesla nos Estados Unidos. E no geral, quando a gente pega aqui as empresas do S&P 500, né, ou seja, a gente colabora aqui principalmente as ações, né, e também a gente olha muito a questão de derivativos, ou seja, as opções, né, que são tradeadas, ou seja, que são negociados no mercado, a gente consegue observar principalmente agora um volume muito maior, né, em total de calls, ou seja, principalmente o mercado ascendente, né, o mercado de alta, que vem renovando máximas ao longo dos últimos dias e agora também vem estendendo os ganhos por lá. Então a gente consegue observar que o mercado está muito otimista nesse gráfico aqui. Esse gráfico é desde 2011, né? A gente tem aqui um volume, né, de opções negociadas, tanto de put, né, opção de venda, quanto opções de calls, ou seja, calls que se ganham, né, que valorizando o ativo, ou seja, a bolsa subindo, as calls se valorizam. E agora, né, com uma put, ou seja, o mercado olhando uma precificação de queda, tem um volume muito menor comparado às calls. Né? As calls chegando ali próximo da máxima do ano passado, inclusive no ano passado chegou ali um próximo de volume recorde comparado desde 2011. Tá? Então o mercado ainda muito otimista com essa relação entre put e call. Né? Então o mercado muito mais comprado em call do que put, então uma relação otimista para a Bolsa Americana por lá. Tá? Próximo gráfico que é interessante, né? A gente vai começar a falar um pouco desse conceito do PMI, né? Que é muito interessante. PMI tanto composto, tanto PMI serviço, PMI industrial. A gente fala muito desse conceito, né, no mundo inteiro, né? Especialmente sobre a China, Estados Unidos e aqui também no Brasil. Né? E esse PMI ele tem uma correlação principalmente com os principais países, né, regiões no mundo inteiro. Ou seja, qual que é a correlação do PMI com as principais respectivas regiões, né? Ou seja, do mundo inteiro, principalmente nas mais importantes, que é na Europa, né? Também nos Estados Unidos, também nos mercados emergentes no qual aí o Brasil está inserido. Tá? Então, Europa, a gente está falando de uma correlação de 14%, ou seja, uma correlação maior, né? E também no Japão, 8%, Emerging Markets, 2%. Por outro lado, né, onde o PMI não tem tanto efeito, ou seja, tem uma correlação negativa, né? Suíça 2%, Estados Unidos 5% e Reino Unido 6%. Então a gente consegue observar principalmente com esse aumento, né, do PMI, né? Lembrando que o PMI ele gira em torno de 50 pontos, né? Então abaixo de 50 pontos indica que o indicador está em retração, né? Tanto o PMI de serviços, o composto, que é a indicação, né, que é a junção do industrial com a parte de serviço. Se ficar abaixo de 50 pontos é preocupante, né? E caso ficar acima de 50 pontos indica uma recuperação, uma expansão da economia em determinado setor, tanto serviço quanto industrial ou ambos. Tá? Então, por linhas gerais, a gente consegue observar que na parte, né, da zona europeia, Japão e também para uma pequena parte aqui no Emerging Markets, a gente consegue observar uma maior correlação, ou seja, se o PMI sobe, consequentemente também a gente consegue observar as economias subindo por lá com maior correlação entre esse indicador. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho na Ásia, né? A gente vai agora falar um pouquinho dos principais países asiáticos, né? Qual que é a relação de expansão do PMI nesses países, né? A gente está falando aqui desde janeiro do ano passado, onde teve a grande crise, né, provocada pela pandemia que todos nós sabemos, né? E agora, falando aqui dos principais países asiáticos, olha que interessante esse gráfico.
né? Singapura ficou praticamente lateralizado, né, em torno de 50 pontos, ou seja, não teve uma grande expansão, mas também não teve uma queda, né, que ocorreu ali, né, entre abril e julho desse ano. Então, Singapura, que é um país muito desenvolvido, né, um dos países mais desenvolvidos da Ásia, ficou ali no patamar neutro, né, de 50 pontos, não teve uma grande expansão. Por outro lado, né, a Indonésia, que teve ali uma das maiores quedas, né, principalmente junto com a Malásia, conseguiu se recuperar, e agora a Malásia também superando o indicador de 50 pontos, né, ficando ali entre 50,5 pontos. Também olhando para Filipinas, né? Filipinas também se recuperou das últimas quedas, ficando em torno de 50 pontos, e Vietnã também. Então, o que a gente traz de conclusão desse gráfico aqui? Todos os principais países, até mesmo os mais emergentes, até os mais desenvolvidos, estão no mínimo no patamar de 50 pontos, ou seja, recuperaram das últimas quedas, atividade industrial, tanto da parte de serviço, e agora um projeto, um crescimento para o ano de 2022. Muito, né, relacionado em relação ao avanço da vacinação, mas também a confiança do consumidor e a confiança do produtor por lá, né? A confiança do empresário. Isso a gente vê muito nesse gráfico. A gente já trouxe correlações entre os principais índices de confiança com as bolsas e isso também tem um ponto indicativo muito importante, tá? Então, esse gráfico ele retrata muito sobre essa questão de recuperação, não só da parte de crédito, mas também na parte, principalmente, claro, tem uns fatores isolados, como a China, que a gente consegue observar na parte de real estate, que a gente já conversou muito aqui no BMC Stock, mas esses principais países vêm sofrendo aí, principalmente agora, uma onda, né, de recuperação dos seus principais indicadores econômicos por lá, tá? Agora, nesse gráfico aqui que é interessante, né, a gente vai falar do PMI composto global, ou seja, o PMI que engloba a parte de serviço, a parte industrial, né, ou seja, a junção desses dois PMIs, e falando do mundo inteiro, né, como que o mundo reagiu, né? E esse gráfico aqui, ele foi feito pelo JP Morgan, né? E o JP Morgan acredita que a maior parte da aceleração do PMI do ciclo, né, claramente ficou para trás. E agora ele indica, né, de acordo com o relatório do JP Morgan, que espera uma melhoria daqui para frente, né, nos PMIs globais devido à flexibilização do Delta, né, ou seja, do Covid e também da questão da China, mas claramente na escala nada do que aconteceu nos últimos 18 meses, que foram realmente uma expansão muito forte. Então o mercado acredita, né, num crescimento, mas um crescimento marginal, né, quando a gente fala aqui do índice do PMI do mundo inteiro, mas continuando acima dos 50 pontos, que é um indicador muito importante, lembrando que no ano passado ficou ali em 25 pontos, ou seja, um índice de recessão, mas teve uma recuperação em V, né, uma recuperação muito rápida no ano passado e agora ficando acima dessa linha branca aqui, ou seja, acima de 50 pontos, linha de expansão de crescimento econômico global. Mesmo com uma deceleração comparado, né, com os últimos trimestres, os últimos 18 meses, que vieram realmente muito, muito forte, né? Agora a gente comparando aqui, principalmente a relação, né, dos principais países globais, alguns nós já falamos, né, que é Malásia, Coreia do Sul, Japão, também a Europa, né, a zona do euro, Reino Unido e também Estados Unidos. Esse gráfico ele retrata a população totalmente vacinada por lá e esse gráfico a gente consegue observar o PMI de manufatura, né, o PMI industrial. Qual que é a correlação aqui, né? Ou seja, quanto maior a curva de vacinação, maior a confiança, maior o consumo, maior a capacidade de crédito e a indústria consegue se recuperar. Então a gente consegue observar principalmente na maior parte, né, tanto essa linha verde no Japão que já opera em torno de 52,5, né, quase 53 pontos, e também nessa linha vermelha, né, a gente consegue observar a Ásia, né, excluindo, né, a China e o Japão também se recuperando, ficando acima desse indicador. Por outro lado, a gente consegue também observar, né, a própria China, né, que apesar dos seus desafios na parte de real estate, na parte de crédito, que a gente vem conversando, vem ficando ali acima de 50 pontos. Então vem aí com um patamar ainda positivo, apesar de alguns economistas estarem aí colocando uma perspectiva abaixo de 50 pontos, que é um indicador que entra em recessão. Mas por outro lado, a gente consegue observar vacinação avançando, os PMIs também vêm tendo uma correlação positiva, também vem superando estimativas e se recuperando por lá, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre recompra de ações nesse gráfico. A gente já falou um pouquinho também do BMC Stock anteriormente sobre isso. E esse gráfico ele retrata muito sobre essa expansão de earnings e também a relação, né, de injeção de capital na economia, ou seja, a relação do FED que já, né, pronunciou sobre o taper, né, seja parada, né, de estímulos de forma gradual, né, no ritmo de 15 bilhões de dólares, mas mesmo assim, né, o que foi feito na economia agora trouxe, né, resultados agora no presente, que principalmente as economias mais capitalizadas estão fazendo recompra de ações, né? Então aqui esse gráfico, né, de acordo, né, com o JP Morgan, ele coloca aqui o percentual anual das empresas dos Estados Unidos, né, que fizeram, né, execuções de recompra de ações. E agora em novembro, né, o mercado projeta que em torno de 12% das companhias vão fazer recompra de ações. E quando tem uma recompra de ações, claramente a leitura que é passada para o mercado é que as ações estão baratas na visão da companhia, à medida que a companhia irá recomprar essas ações para vender no futuro e gerar valor para os seus acionistas. Então essa visão é muito importante e vem aumentando,
né, de uma forma muito rápida em relação a esse ano, e principalmente novembro e dezembro, né, que é a expectativa, né, ou seja, o forecast nessa linha, esse gráfico de barra aqui azul. Né? Lembrando que na parte vermelha, que já foi feito, né, ou seja, que já foi realizado, já tem os dados fechados, mas novembro, né, no qual o mês que nós estamos por aqui, o mercado projeta 12%, somente melhor do que isso foi em agosto, né, que ficou em 13%, mas ainda em novembro ficando acima da média histórica, né, ficando em torno de 9%, ou seja, novembro e dezembro um mês muito forte, principalmente por relação de recompra de ações, e as empresas recomprando ações também ajudam a impulsionar, né, o preço das ações para cima, né, que tem uma força compradora adicional, além, né, da adição de valor para o acionista ao longo do tempo. Então são várias expectativas, né, são diversos argumentos que aqui aumentando, né, a recompra de ações nos Estados Unidos também melhora o sentimento do investidor americano e também da própria companhia em geração de valor para os seus investidores. Tá? Agora a gente falando um pouquinho, né, dos setores, né, que compõem o S&P 500, né, a gente sempre fala do índice de tecnologia, né, que é o principal peso por lá, mas tem diversos outros setores e alguns, né, vêm ganhando notoriedade desde então. O setor de consumo, né, discricionário tem ganhado aí o segundo maior peso no S&P 500, superando o de healthcare essa semana. Então, à medida que vem aumentando ali o market cap, né, também vem aumentando a representatividade, né, sobre o índice como um todo. Então, a gente consegue ver numa base de abril a maio, né, ou seja, desse ano, quais são os principais índices que ganharam a composição, né, maior no S&P 500. Então, a gente consegue observar aqui, claro, né, tecnologia disparando ali, né, com mais de 28%, né, de detenção, né, de participação no índice. Consumo discricionário, que antes era do healthcare, ganhou participação, agora está em 13%, healthcare com 12%. Setor de financials representa 11% do S&P 500. Né, também temos ali tanto industrials, né, energy com 2,83%, quase 3%, real estate com 2,5%, materials também com 2,5%, materiais, né, e utilities, né, com 2,36%. Então, a maior parte, né, os três principais setores que colaboram, né, no peso, né, do S&P 500 como um todo, tecnologia disparado, consumo discricionário que ganhou do healthcare, né, que ficava em terceiro lugar, agora está em segundo lugar, e healthcare seguido por financials nos Estados Unidos. Então esses são os principais setores. Se a gente está vendo o S&P 500, né, subir, ou seja, os principais índices subirem, são esses três principais setores que estão puxando aí para cima os principais papéis por lá, tá? E falando de relação de ganhos, né, ou seja, o lucro, né, vem acompanhando a cotação ao longo do tempo. Isso a gente já vem conversando ao longo das últimas programações, principalmente sobre esse indicador aqui, que é EPS, né? Ou seja, a gente vai ter esse gráfico é muito interessante, que é o bottom line, né, do S&P 500. Tanto o atual, né, que já foi entregue, tanto a expectativa de earnings. Isso é muito importante, que dita o ritmo do S&P 500. Né? Ou seja, esse gráfico ele é muito bem, ele tem um peso muito grande, é muito bem representado nos Estados Unidos. Então vamos lá, né? Onde nós estamos aqui? No terceiro trimestre de 2021, né? O mercado tem ali um atual, né, em torno ali de 53,47 dólares, né, por ação. Como que a gente consegue contabilizar esse indicador aqui? Vamos pegar o lucro de todas as companhias do S&P 500 e dividir pelo o número, né, de ações, né, em circulação de mercado de todas as companhias. Então a gente faz lucro dividido pelo número de ações e a gente vê aqui o lucro por ação, né, da bolsa americana aqui do S&P 500. Então, quanto maior, melhor, ou seja, mais lucro por ação, ou seja, expansão de earnings, isso também indica expansão, né, do preço da ação no mercado americano. Então, a gente consegue observar no patamar que vem aumentando desde então, né, desde o segundo trimestre de 2020, onde teve uma queda pelo coronavírus, que chegou a 28 dólares, agora estamos a 53 dólares. Lembrando que o quarto trimestre tem uma expectativa de 51,14 dólares, né, por ação, que dá em torno ali de 4,4% abaixo do terceiro trimestre, no qual aí nós estamos já divulgando agora, né, ou seja, esse terceiro trimestre, e também o primeiro trimestre, 51,20 dólares, que dá em torno de 2,6% abaixo no terceiro trimestre, que seria 53,47 dólares, que é o atual, né, que nós estamos agora divulgando nos Estados Unidos por hora. Né? Então, tem uma expectativa de uma redução maior agora no quarto trimestre desse ano, tem uma leve recuperação comparada ao quarto trimestre no ano que vem, mas abaixo ainda do terceiro trimestre, aonde tem uma expectativa positiva, ou seja, uma expansão de earnings maior que no qual estamos vivendo agora no terceiro trimestre, principalmente agora no segundo trimestre do ano que vem, que eu já falei muito sobre isso, ou seja, o mercado espera, a maior parte, o consenso do mercado espera que tenha uma expansão de earnings a partir do segundo trimestre do ano que vem. Até lá tem uma deceleração, mas não muito grande, uma parte marginal, mas a partir de então um crescimento que pode chegar até 57,65 dólares, que seria o quarto trimestre do ano que vem. Então, em linhas gerais, né, esse trimestre vai ser um trimestre mais forte, quarto trimestre, primeiro trimestre, um trimestre com menor crescimento,
mas a partir do segundo trimestre que vem até superar o ano de 2021, ou seja, um crescimento, expectativa até mesmo do índice do S&P 500 se valorizar desde então. Tá? Então, uma expectativa positiva, quanto maior a expectativa de earnings, maior a expectativa de valorização também das ações, é um indicador muito importante que dita o mercado americano também. Tá? Bom, agora a gente falando dos principais índices, né, globais, né, a gente está falando aqui do year to date, ou seja, o retorno, né, dos principais índices, né, indicadores até o momento, né, ou seja, até hoje, né, especificamente até sexta-feira, né, o que fechou ali, né, o preço, né, das cotações. A gente tem aqui o indicador, né, do Goldman Sachs, né, ou seja, o índice de commodities, né, do Goldman Sachs Energy Index, né, superando mais de 74% de retorno. Então, ou seja, os principais commodities superando, né, patamares recordes. A gente já falou muito sobre isso, né? Algumas, né, vêm caindo, como a gente já observa aí, principalmente o minério de ferro, mas também teve um patamar elevado nos últimos meses, vem devolvendo ganhos, mas a gente vê aqui principalmente gás natural, né, o próprio carvão, né, o próprio petróleo, né, acima de 84 dólares, quando a gente fala do Brent. Então, diversos commodities também vêm superando, tem um maior peso nesse indicador e vem colaborando para maiores ganhos aqui nesse índice. Tá? A gente está falando de mais de 74% de indicador de commodities aqui da Bloomberg até então. S&P 500 em segundo lugar, né? All time high, né? Todo o tempo, né? Ou seja, as bolsas vêm recuperando máximas, né? Desde então, 33%, CAC na França 28%, também a gente consegue observar na Espanha 28%, Europa, né? As empresas cíclicas subindo 26%, Eurostock 600 maiores empresas na Europa subindo 24%. E vamos lá, né? Aonde nós estamos por aqui, né? Brasil, MSCI e Mid Markets, nós temos um peso aqui, né? O MSCI e Mid Markets cresce 6%. Lembrando que se tivéssemos o Brasil aqui, nós estaríamos um dos piores indicadores, né? A pior bolsa do mundo, né? Até porque o ouro está caindo quase 6%. Né? E também temos alguns títulos aqui, né? Alguns títulos como o título da Alemanha de 10 anos, da Espanha de 10 anos, da Itália de 10 anos, caindo entre 2% e 2,8%. Lembrando que o título de 10 ouros americano vem subindo mais de 2,7% até então, principalmente essa relação, né, de aumento de juros, a perspectiva de aumento de juros, o início do tapering, né? Isso vem colaborando por lá. Então são esses principais indicadores por aqui, né, que vale muito a pena a gente atualizando. Claro que não mudou muito, né, os três principais aqui não mudaram, né, só aumentaram os ganhos desde então, quando a gente vem atualizando esse gráfico aqui no BMC Stock, mas é sempre interessante observar quais são os principais índices do mundo que vem aí ganhando notoriedade em relação de ganhos, tá? Bom, esse gráfico que é interessante aqui, a gente volta a falar da China, né? A relação de vendas de casas chinesas está girando entre 25% e 30% de queda, né, abaixo da média, né, desde dos últimos 10 anos, né? Então a gente consegue observar aqui, principalmente nessa linha aqui vermelha, a gente está falando aqui, né, que está muito abaixo, a gente está falando aqui em torno de 30% de queda, né, em relação a vendas de casas na China. E quando a gente pega esse gráfico aqui, né, um pouco azul mais claro, né, a gente consegue ver a média entre 2013 e 2019, que ficava ali um pouco abaixo. Mas lembrando que ano 2020 teve uma expansão muito grande, né, que girou ali até abaixo, né, próximos ali nos últimos 2 anos. Teve uma expansão muito grande. E agora, no ano 2021, vem devolvendo as altas de 2020 e vem ficando abaixo até mesmo do patamar desde 2010, 2013, ou seja, abaixo da média, entre 25% e 30% abaixo da média. A gente está falando que as vendas das casas na China, que a gente já comentou muito isso aqui no BMC Stock, está, né, com uma queda muito acentuada. Claramente também os preços das casas também vêm seguindo a tendência negativa. E isso traz um efeito em cascata por lá, à medida que as companhias, né, principalmente a Evergrande, a Motherland, Fantasia, várias companhias de real estate chinesas vêm sofrendo com alto endividamento, com o preço da casa mais baixo. Isso também diminui o ritmo, né, de vendas por lá, o VSO mais baixo e, consequentemente, menor receita, né, ou seja, consequentemente também resultado menor do que o esperado, à medida que a velocidade de vendas e também o preço das casas estão mais baixos, que não colaboram positivamente para o setor, principalmente na China por lá. Então são os principais gráficos aqui, Daniel e Hanna, para atualizar você, investidor, para tomar a melhor decisão para os seus investimentos. Não é mesmo? É isso aí, todos os dias aí com os gráficos importantes aí, Alex André. Valeu, Alex, brigadão, até amanhã. Obrigado, Daniel. Tchau, tção, Hanna, até amanhã. Tchau, Alex, até. Obrigada. E é isso aí, a gente segue aqui com as informações do BMC Stock, porque a ABB Seguridade apresentou um lucro líquido ajustado de 975,8 milhões de reais no terceiro trimestre e uma redução de 10,9% em relação ao mesmo período do ano passado. A cifra ajustada retira o efeito de 1,4 milhão desembolsado há um ano em uma doação para o amparo de populações carentes mais afetadas pela pandemia de Covid-19. Sem o efeito extraordinário, a queda do lucro foi de 11%.
A companhia destacou que o segmento de distribuição, notadamente a BB Corretora, manteve a dinâmica de crescimento em alta de 32,6 milhões de reais, com maiores receitas de corretagem suportadas pelo bom desempenho comercial em seguros e previdência e com o incremento do resultado financeiro. E seguindo aqui com mais informações, agora a rede de academias Bluefit informou ao mercado que concluiu a captação da segunda emissão de debêntures simples não conversíveis em ações e em série única no montante de 50 milhões de reais. As debêntures contam com remuneração anual equivalente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros pelo prazo total de 5 anos, contados da data de emissão, sendo paga mensalmente no dia 25 de cada mês. Segundo a companhia, em comunicado ao mercado, os recursos dessa captação vão ser utilizados para o alongamento e também na liquidação de passivo financeiro da empresa e para a abertura de novos estabelecimentos comerciais. E a taxa de desemprego deve continuar caindo nos próximos meses. A expectativa é que o desemprego não fique abaixo de 10% antes de 2024 ou 2025, segundo especialistas. A perspectiva é do IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Segundo o órgão, a tendência é que a taxa caia nos próximos meses, mas essa queda vai acontecer em ritmo lento, porque tem muita gente retornando para o mercado de trabalho com o avanço da vacinação. Segundo a pesquisa, só em 2025 a taxa de desemprego deve chegar em 1 dígito. Até lá, o crescimento vai ter que acelerar bastante. Para piorar, essa lenta recuperação da ocupação deve ser marcada por vagas que pagam baixos salários, ou seja, os salários vão continuar caindo também, segundo o IBRE. No trimestre encerrado em agosto, o rendimento médio real dos trabalhadores caiu 10,2% em relação a 2020, ficando em R$ 2.489. E a Desktop concluiu a compra da empresa Net Barretos em transação de mais de 190 milhões de reais em incorporação que envolve 67 mil assinantes. Confira os detalhes na reportagem. Em comunicado ao mercado, a plataforma Desktop anunciou a aquisição de 100% da Net Barretos pelo valor final de R$ 191.289 mil. Localizada na região norte do estado de São Paulo, a Net Barretos conta com mais de 67 mil assinantes de internet banda larga com tecnologia de fibra ótica nas cidades de Barretos, Colina, Bebedouro, Guaíra, Jaborandi, Jaboticabal e Pitangueiras. Ainda de acordo com o comunicado, a empresa adquirida vai encerrar este ano com uma receita bruta anual de cerca de 78 milhões de reais e um EBITDA de aproximadamente 31 milhões de reais. A Desktop, por sua vez, explicou que o movimento está alinhado com a estratégia de crescimento inorgânico por meio de aquisições de ativos localizados em regiões estratégicas e que possuam forte dominância em seu mercado de atuação, com potencial para continuar crescendo após a transação. E a Defesa Civil de Maceió determinou a interrupção dos trabalhos da Braskem após a confirmação de um abalo sísmico na última sexta-feira no bairro de Mutange, um dos afetados pelo afundamento de solo provocado pela exploradora de Salgema pela Braskem. Técnicos da companhia afirmaram para a coordenação da Defesa Civil de Maceió que 2 das atividades desenvolvidas pela empresa para o preenchimento das minas podem ter provocado o evento. De acordo com o órgão, há ainda a hipótese de que um tubo que era usado na extração de salgema, que estava dentro da cavidade, tenha se deslocado e provocado o sismo. As atividades vão poder ser retomadas após a conclusão de estudos adicionais sobre o evento. Em nota, a Braskem disse que o microsismo detectado pelos equipamentos de monitoramento foi pontual, de baixa intensidade e não alterou a rotina da região. Preventivamente, a Braskem paralisou as atividades no local e participou de discussões técnicas com a Defesa Civil para a análise dos dados. A empresa disse ainda que está verificando o que pode ter causado o evento e vai continuar prestando os esclarecimentos necessários às autoridades competentes. Hanna.
Seguindo aqui com mais informações, ainda, né, falando sobre a Braskem, a empresa assinou também um memorando de entendimento com a Alumos para o licenciamento conjunto da tecnologia de eteno verde da Braskem, que é a conversão de etanol em eteno, na verdade. O documento refere-se aí a 2 projetos, um em desenvolvimento na América do Norte e outro que está em análise na Tailândia. Em paralelo, as 2 companhias estão discutindo um acordo de longo prazo para que a Alumos licencie a tecnologia de eteno verde da Braskem como forma de acelerar o uso de matérias-primas renováveis pelo setor químico em todo o mundo, contribuindo aí para o combate às mudanças climáticas por meio da conversão do carbono capturado da atmosfera em plástico, Daniel. É isso aí. E antes da gente encerrar, a gente vai dar uma olhadinha no mapa do calor, mas antes disso, só dar uma informaçãozinha aqui que o presidente Jair Bolsonaro afirmou em Curitiba que a polêmica em torno do voto eletrônico, cuja credibilidade ele tinha questionado, né, durante o mandato, é um assunto encerrado. Ele disse, abre aspas, passamos a acreditar no voto eletrônico, disse o presidente a uma plateia de apoiadores e autoridades no Paraná, para onde ele viajou. Segundo o presidente, o ideal é o voto impresso, mas o eletrônico dessa forma, com a nossa participação, assim como tem outras entidades confiáveis também, tem umas 10 entidades e nós estamos jogando juntos. Agora vai dar certo, afirmou o presidente. Bolsonaro se referia a mudanças promovidas em agosto pelo presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, para tentar reduzir os danos provocados pelos ataques de Bolsonaro à urna eletrônica. Entre elas está a criação de uma comissão externa de transparência para acompanhar o funcionamento do sistema eleitoral. Hanna Beltrão, temos mapa do calor? Olha, Daniel Morales, não vendo tem, que não. Estamos né, Deu com pau problemas técnicos. Não, mentira. Não tem problema, mas eu tenho aqui, se você puder eu tenho aqui. ajudar Deixa essa jovem jornalista a conectar. Vamos lá, olha, o Ibovespa agora nesse momento subindo 0,24% aos 105.078 pontos. Entre as altas aqui a gente tem Vale subindo 4,66%, tem Cielo com 4,37%, Usiminas 4,15%, Gerdau com 3,45%, Braskem 3,05%, Gerdau Met está subindo agora 2,82%, subindo também Bradespar, Companhia Siderúrgica Nacional, Petrobras, Carrefour, Petri 3 e Petri 4, Suzano Papel, Açaí, Copel, enfim. Nas baixas aqui, Interbanco está agora caindo 8%, BID 4 e BID 11 também, BID 11 caindo agora 7,88%, Americanas S.A. também caindo 6,75%, Melius recuando 5,32%, Banco Pan 4,59%, Lojas Americanas também caindo, Pets, Ezetec, Magazine Luiza, Cirela, o Grupo Soma também, Alpargatas, BTGP e o Via também caindo. Dólar agora subindo 0,66% aos R$ 5,57. É isso, né, Hanna? Estamos chegando ao fim do BMC Stock. Eu continuo por aqui para o BMC Market até às 3h30 da tarde, mas você volta antes, né? Volto sim, Daniel Morales, volto. Volta antes não, você volta depois, né? Pois hoje, né, a gente continua aqui na nossa programação. Hoje tem Top News ainda, né? Quase confundo, né? Stock, Top News, tem Top News ainda. Então, ó, às 4 horas, tô falando certo, hein? Às 4 horas, espero todo mundo, né? Eu, Gabriel Monteiro e Rafael Lara, tá vendo? A minha memória já tá até falhando um pouco, mas, né? Eu e a turma aí da Débora Oliveira, a gente tá... Daqui a pouquinho a gente chega aí. Por enquanto, a Débora não tá por aqui hoje, mas a gente vai tocando o barco aí. É isso aí, é a idade, né, Hanna? É a idade. É isso. Eu coloco a culpa na Covid, né? Depois que tive Covid, a memória, né, foi ficando bem falha, né? Mas tá bom. A gente coloca a culpa nela. Culpa da Covid, ok. Valeu, Hanna. Até mais tarde, então, no Top News. Valeu, beijo. Até mais, Daniel. Até.